Pois bem, meus amigos e minhas amigas, vamos iniciar a primeira apresentação de nosso webinário. Eu vou apresentar a minha pesquisa atual, que é uma continuação à minha pesquisa de pós-doutorado. Durante o pós-doutorado, eu pesquisei do ponto de vista da etnohistória o misticismo sertanejo e a influência da Cabalá, o misticismo judaico, na cultura mística do sertão. Tomei como referência e como itinerário a obra de Ariano Suassuna, O Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Então, depois de um ano de pesquisa, de entrevistas, de observação participante, eu publiquei um livro que já está à disposição pelo Sebo Vermelho, uma pequena editora de Natal, Rio Grande do Norte. Mas, de todas as minhas observações e de todas as conclusões que eu tirei da cultura criptocabalista no sertão do Rio Grande do Norte, na região do Seridó, aqui chamou mais a minha atenção foi o aspecto do feminino. Como a mística do feminino ela está presente na cultura sertaneja. Em função disso, eu me dispus a fazer uma nova pesquisa, aprofundar a pesquisa anterior, com vistas à produção de outro livro, né? Seria uma continuidade. Até porque, nessa primeira pesquisa, eu deixei margem no final para a continuidade da pesquisa anterior. O próprio professor Dr. Caesa Sobreira, que cunhou o neologismo criptocabalismo, e que eu convidei a fazer o prefácio do livro que eu publiquei, ele diz que na minha pesquisa e no livro que eu escrevi, eu deixei mais perguntas do que respostas. Ora, isso foi proposital, tá? Eu levantei mais questionamentos, deixei a coisinha aberta, justamente porque eu tinha a intenção, e tenho a intenção, de continuar essa pesquisa, tá? Com novos projetos. Destes novos projetos, o primeiro projeto que eu estou desenvolvendo é um projeto que diz respeito ao criptocabalismo no feminino. Ora, vejam, a cultura sertaneja, ela tem uma dimensão feminina muito forte. Essa questão do feminino é muito forte no sertão, tá? E eu fiquei encantado quando eu percebi a importância, por exemplo, da principal festa religiosa do Seridó. Tá? A principal festa religiosa do Seridó é a festa de Santana. Tá? É a festa de Santana. E eu, pesquisando lá sobre a festa de Santana, eu fiquei maravilhado pelos detalhes que eu fui capaz de perceber. Vocês estão vendo já a apresentação aí? Sim, sim. Misticismo do feminino
no sertão do Nordeste e sua provável influência criptocabalista. É o título da pesquisa, tá? Eu fiquei maravilhado, tá? Com os detalhes que eu descobri, né? E que me levaram a aprofundar isso, tá? Ora, eu vou mostrar para vocês isso que me encantou, tá? Aí esta imagem que vocês estão vendo aí é a festa de Santana, tá certo? Isso aí essa é a praça principal da cidade. Nós estamos aí diante da praça principal da cidade de Caicó. Esta imagem que você está vendo aí, escutem bem. Isto é um arco do triunfo que se localiza na frente da matriz de Caicó, a matriz de Santana. Esta imagem que está aí, ela foi posta em 1955, tá? Mas a matriz de Santana ela é muito anterior a isso. Essa imagem aí não é a imagem de Santana. Essa imagem é a imagem de Fátima, Nossa Senhora de Fátima. Isso. Perceberam a ideia? Ora, esse foi um detalhe que me chamou a atenção. Você tem a matriz de Santana, que agora eu estou mostrando imagens do interior da matriz de Santana. Estão percebendo aí? Você tem aí esta escultura, esta imagem aí, é a imagem de Santana. Sim. A Santana na compreensão cristã. A Santana com o livro, ensinando. Tá? Do lado você tem imagens aí de santos, né? José, São José, essa coisa toda. Né? Mas esse é o altar principal da matriz de Santana. Tá? Veja, essa imagem que está aí abaixo, que passa pelo arco, onde tem a imagem de Fátima, mas ao fundo você tem a matriz de Santana, na praça principal da cidade de Caicó. Veja que coisa interessante, né? Os católicos, em meados do século XX, sentiram necessidade, agora, de homenagear, não Santana, mas homenagear Fátima. E então, no arco do triunfo que tem na cidade, eles fizeram uma grande solenidade e colocaram a imagem de Fátima. Quando a matriz, né, lá você tem a imagem, e é a matriz de Santana, que gera a principal festa da região. Você tem também aí, no altar secundário, no altar lateral do interior da matriz de Santana, você tem esse candelabro aí, que é exatamente uma menorá. Ora, numa igreja católica, na matriz de uma cidade extremamente católica do sertão nordestino, na região do Seridó, com a cultura arraigada muito forte, eles têm orgulho pelo fato de serem seridoenses, do sertão, tá? Eles têm muito orgulho disso, tá? Você tem uma menorá judaica. Pois bem, então isso tudo chamou minha atenção. E conversando com os descendentes de criptojudeus que viveram na região aí durante o século XIX e século XX, que hoje são praticantes do judaísmo, são retornados ao judaísmo, eles me disseram o seguinte: teve um muito Manuel Moura, que é muito perspicaz, muito atento aos detalhes, e me disse o seguinte: professor, essa Santana, que deu origem à festa de Santana, não é a Santana, a avó de Jesus de Nazaré. Eu tomei um susto quando ele disse isso. Não é a Santana, a avó de Jesus de Nazaré. Eu disse, como? Ele disse, é a Ana, mãe do profeta Samuel, personagem do Velho Testamento. Ora, isso me deixou bastante intrigado. Continuei minhas pesquisas
E aí, Paulo Valadares, que é um pesquisador, um genealogista, um pesquisador também das questões criptojudaicas, ele lançou um livro que ele escreveu sobre as origens sefarditas, judaico-sefarditas da família dele, em Sergipe. Né? A família dele é a família Valadares, uma importante família do interior sergipano. Né? Já teve governador de estado, senador. Né? Paulo Valadares mora em Campinas, né? E é meu amigo e escreveu esse livro e me enviou um volume. Eu tive o maior prazer, achei um livro espetacular. Mas no livro ele também fala de Santana. Né? E ele diz que esse Santana, que os criptojudeus no século XIX, essa Santana que os criptojudeus no século XIX diziam cultuar, essa Santana, na verdade, é aquele jogo de disfarçar a origem judaica. Quem não é iniciado pensa que é a avó de Jesus de Nazaré. Mas os iniciados sabem que é uma referência cripto-judaica. A mãe do profeta Samuel, um personagem do Velho Testamento. Percebeu a ideia? Eu digo, merece um aprofundamento. Percebeu? Então, os judeus sefarditas influentes, e nós vamos ver que muitos eram influentes, que praticavam essa religião católico-sertaneja, sobre a qual eu escrevi na primeira pesquisa, secretamente, eles tiveram poder de influenciar na determinação da padroeira de várias cidades, Santana, e importantes cidades, como Caicó, a principal cidade do Seridó, como Feira de Santana, na Bahia. Percebeu a ideia? Aí eu comecei a ver que essas cidades do sertão, né, que tem essas cidades do sertão que tem como padroeira a figura de Santana, é um indício. Vejam, eu trabalho com o paradigma indiciário de Carlos Ginzburg. Essas Santanas, padroeiras de cidades do sertão, são indícios de que criptojudeus, conscientes da Cabalá, influenciaram na determinação da escolha da padroeira da cidade. Isso deixando uma mensagem para a posteridade. Ora, a coisa para mim se tornou muito mais interessante quando, passeando por uma rua do centro de Caicó, eu me deparei com esta platibanda. Ora, eu tenho pesquisado as platibandas do interior do Nordeste, das cidades do interior do Nordeste, já há bastante tempo. E essa platibanda, passando pela... Interessante que essa casa está numa rua onde está localizado o Museu do Sertão, o Museu da UFRN, que infelizmente está desativado. Tá? É a antiga cadeia velha que tornou-se o Museu do Sertão, Museu Histórico do Sertão, administrado pela UFRN, mas está desativado. Pois bem, aí passando lá nessa rua, eu me deparei com esta platibanda. Eu me espantei. Quem tem um conhecimento mínimo da cultura do Velho Testamento, especificamente da Torá judaica, vai perceber que aí uma referência é uma reprodução explícita da chamada arca, onde estavam depositadas as tábuas da lei. Você tem aí as duas colunas, tá? As duas colunas que também estão nos templos maçônicos e que estavam no templo, primeiro no tabernáculo, depois no templo de Salomão, Boaz e Jaim Boaz. E encimando a arca, você tem aí como se fosse um propiciatório
E você tem aí uma representação como se fosse da própria Shekinah. Eu fiquei muito intrigado. Ora, meus amigos, numa cidade onde a influência criptojudaica é avassaladora, já demonstrado por várias pesquisas, a começar pelo professor doutor Nathan Vastel, professor doutor Caesa Sobreira e tantos outros, né? Onde a influência criptojudaica é avassaladora. Eu em busca agora de indícios não mais de criptojudaísmo, mas de criptocabalismo, onde a padroeira é Santana, onde eu percebi que os católicos fizeram questão de colocar fora um arco do triunfo em homenagem a Fátima, Nossa Senhora de Fátima, porque eles estão percebendo que lá a igreja não está muito ligada a Nossa Senhora. E efetivamente não está ligada a Nossa Senhora, até porque lá você tem um menorá, uma menorá. Aí eu, passando pela cidade, encontro uma representação em alto relevo, numa platibanda, numa casa, uma casa que pertenceu a uma pessoa que, no final do século XIX, início do século XX, era riquíssimo, fazendeiro, com dono de várias fazendas, riquíssimos, riquíssimo. Sobre esta casa está a platibanda com este alto relevo, representando aí as colunas do templo, representando aí o Santo dos Santos, uma representação da Shekinah. A Shekinah é a dimensão feminina da divindade. Ora, meus amigos, apenas pessoas detentoras de um conhecimento minimamente aprofundado da Kabbalah, para serem capazes de deixar esta mensagem codificada para a posteridade. E apenas pessoas com um mínimo de vivência nos mistérios, no esoterismo da Kabbalah, para poder decodificar isso. Perceberam a ideia? De maneira que eu fiquei maravilhado. Tá? Fiquei maravilhado quando percebi isso. Tá? Essa conclusão eu já cheguei no final do meu livro, do livro da primeira pesquisa. Só que faltava eu estruturar agora uma nova pesquisa a partir da ideia de buscar os indícios de que os criptocabalistas que viveram durante o século XIX e início do século XX, autênticos seguidores da chamada religião católica sertaneja, que Pedro Diniz Ferreira Quaderna foi o grande representante na literatura de Ariano Suassuna. Somente pessoas que tinham essa capacidade de perceber isso foram capazes de deixar esses indícios. E eu agora tenho um compromisso. Eu tenho agora esse compromisso de aprofundar e descobrir esses indícios nessa cultura sertaneja. Qual foi, então, o novo caminho que eu fiz? Né? O projeto que eu, então, construí a partir daí? Pois bem, a partir daí, eu busquei novamente a obra de Ariano Suassuna. Dessa vez, uma obra póstuma, né? Que foi publicada após a morte dele. Tá? Ariano Suassuna viveu de 1927 a 2014. Olha, eu não tenho como esquecer o nascimento e a morte de Ariano Suassuna, porque coincidiu com o nascimento e a morte do meu pai. Meu pai também nasceu em 1927 e morreu em 2014. Também, este livro de Ariano Suassuna, este novo romance dele, agora em 2 volumes, foi publicado uma obra após a sua morte. Ele vinha escrevendo já há muitos anos, que ele, na obra, ele diz que é justamente o legado final dele, a luta dele contra a moça Caetana.
A moça Caetana, que já está na obra dele, no Romance da Pedra do Reino, e o Príncipe do Sangue Vai e Volta, e a morte sertaneja. A morte sertaneja é uma mulher sensual, é uma mulher atraente, é a moça Caetana, que dá o beijo no indivíduo na hora da morte. É o beijo fatal na cultura sertaneja. Na cultura criptocabalista, a morte é o beijo de Deus. Pois bem, eu agora peguei como itinerário, continuo usando a obra Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue Vai e Volta, também como itinerário para aprofundar algumas questões que eu já percebi ali, alguns arquétipos do feminino. E agora eu me detive neste novo romance de Ariano Suassuna, Romance de Dom Pantero no Palco dos Pecadores. Em 2 volumes. Vejam, essa obra de Ariano Suassuna é extremamente complexa. Essa obra póstuma é extremamente complexa. Tá? Ele usa vários alter egos. O próprio Pedro Diniz Ferreira Quaderna, ele reaparece no romance. E o interessante é que Ariano Suassuna diz, logo no início do livro, ele diz o seguinte: para ler esse livro, esse novo romance, em 2 volumes, só leia quem já leu o Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue Vai e Volta. Coisa interessante, né? O autor desaconselhando você a ler o livro dele. E impondo uma condição. Para ler e para entender o romance de Dom Pantero no Palco dos Pecadores, você tem que ler primeiro o Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue Vai e Volta. E quando você vai lendo, você vê que para entender, realmente você tem que ter lido o anterior. É uma obra complexa, com vários personagens, que são alter egos, né? E a luta final do autor na figura de seus personagens, de vários personagens, vários alter egos, tipo Fernando Pessoa. A luta do autor é com a moça Caetana. Mas veja, o feminino não está apenas na moça Caetana nesse segundo grande romance de Ariano Suassuna. Eu fiquei maravilhado quando eu li, porque o feminino é o ponto central dessa obra final, a última obra, a obra que Ariano Suassuna escreveu sabendo que ia encerrar o seu trabalho e a sua vida. Era o último legado seu para a posteridade. O feminino é o elemento central. E eu peço a vocês que, por favor, observem a capa. Observem a capa. Eu acho a imagem é para vocês observarem, né? Os livros de Ariano Suassuna, eles são ilustrados por desenhos dele. Esse é ricamente ilustrado por gravuras que ele desenhou, tá? E as gravuras, a maioria, remetem ao feminino. Quase toda a página tem um símbolo do feminino. E o conteúdo mais ainda. Os arquétipos do feminino, conforme aparecem na cultura sertaneja, são expressos da forma mais magnífica que você pode imaginar. Percebeu a ideia? Então, eu ampliei meu itinerário, estou descobrindo coisas magníficas, ampliei meu itinerário para o resto da obra de Ariano Suassuna, tá? E não só isso, para a literatura de cordel. Vejam aí agora o grande príncipe dos
escritores, né, dos cordelistas, Leandro Gomes de Barros. Isto aqui é só um exemplo. O Azar e a Feiticeira. Só, nesse folheto tem várias obras de Ariano Suassuna, e eu coloquei, perdão, de Ariano Suassuna, de Leandro Gomes de Barros, que é o príncipe dos cordelistas, né? O maior cordelista, né? O grande Leandro Gomes de Barros. Aí eu estou só dando como exemplo que a literatura de cordel, eu estou indo agora em busca das próprias fontes de Ariano Suassuna, para aprofundar. Eu agora estou já com um acervo minimamente consolidado também, de obras da literatura de cordel que mostram esses arquétipos do feminino conforme aparecem na cultura sertaneja. Tá? Aqui o Azar, esse arquétipo da feiticeira, né, da bruxa, né, está muito presente na cultura sertaneja. E nós vamos aprofundá-lo. Tá? E nós vamos aprofundá-lo no sentido de que isso remete muito ao criptocabalismo. Para terminar, eu gostaria de prestar homenagem a esta senhora, né, que viveu no final do século XIX, início do século XX, e ela foi personagem de minha pesquisa, tá? Foi personagem de minha pesquisa. Ela era raizeira, rezadeira, tá? Ela tinha uma relação magnífica com a natureza, com a lua, tá? Ela é avó de um dos personagens que eu entrevistei, tá? E ela é um grande arquétipo da mulher criptocabalista que viveu no sertão. Que viveu no sertão. E que foi praticante da cabala. Não a cabala teórica, mas a cabala prática. Naquilo que ela tem, na sua relação profunda com a alma da terra. Daí a relação dessas pessoas com a natureza, raizeiras, conhecedora do movimento dos astros, da influência da lua, tá? Rezadeira. Uma mulher ligada à alma da terra, ligada à Shekinah. A Shekinah é a dimensão feminina do divino, que na Kabbalah e na Kabbalah prática e no criptocabalismo é extremamente honrada, cultuada a cada sábado, sobretudo através da reza chamada Lehadodi. Na verdade, é a Shabbat. A expressão é no feminino. As pessoas se enganam, chamam o Shabbat. Não, é a Shabbat. Porque, como diz Lehadodi, a grande oração judaica de abertura do Shabbat, ou da Shabbat, Lehadodi é um hino de recepção à noiva, a Shekinah que está chegando. É a celebração da união do masculino e do divino a cada Shabbat. E os criptocabalistas sertanejos, conhecedores dessa tradição que foi trazida da Península Ibérica, eles fizeram questão de deixar para a posteridade os indícios de que eles compreendiam o lado feminino da divindade, cultuavam a Shekinah. E eu estou nessa nova pesquisa, a partir de uma perspectiva da microhistória italiana, procurando os indícios, né? Primeiramente, através dos arquétipos do feminino, presentes na cultura sertaneja. Depois, através dessas práticas de raizeiras, rezadeiras, mulheres, né? E homens que cultuavam o feminino em homenagem à Shekinah. A Shekinah, a manifestação em Malkuth, né? A alma da terra, a glória do divino, do eterno, o lado feminino de Deus. É a nova pesquisa que eu estou fazendo, procurando esses novos indícios. Então, meus amigos, eu vou encerrar a primeira apresentação do nosso webinário
vamos dar um tempo, tá? Vamos dar um tempo para que vocês possam formular suas questões. E eu acho que eu cheguei em torno dos 30 minutos, né? Para que vocês possam formular suas questões e nós voltamos para o debate.